Boa tarde, amigos da Mobigrafia. Vamos hoje conversar mais uma Know Your Lives, mais uma sexta-feira. Hoje temos dois assuntos aqui para debater, entre eles a fotografia documental com celular. É possível? E também um pouco sobre descondicionamento do olhar. Como é que a gente faz isso? Vamos chamar o nosso amigo Ricardo Rojas para participar dessa conversa e tradicional papo de sexta-feira. O pessoal já entrando aqui, nossos ouvintes assíduos, ou participantes assíduos, não é nem ouvintes, né, Ricardo? Participantes assíduos aqui entrando, né? Tudo certo, hein? Mais uma sexta-feira aí. Boa tarde, pessoal. Isabelle, Fernando, Jean. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta. Mais uma sexta-feira aqui para eu aprender um pouco com vocês. Exatamente, eu contigo e com todo mundo que todo mundo, uma pergunta, né? Ricardo, e aí, tudo certo aí? Temos que sempre perguntar, tradicional, já tudo certo em São Paulo? Tudo sobrevivendo, essa cidade ainda meio tranquila, tranquila média, está começando a voltar aquela coisa meio trânsito aqui, trânsito ali, frio agora, né? O frio começou, acho que aí subir aí do sul, aqui já está chegando. Aqui ficou também, está ficando hoje também. Eu gosto, então para mim está ótimo. Principalmente quando tem que trabalhar final de semana em casa, melhor ainda. Né? Mas é isso aí, seguindo a semana, acho que algumas coisas voltando aí também. Olha, minha amiga Letícia Rossetti, ela está um mês prometendo que ela vai ouvir a live aqui, hoje ela entrou. Hoje ela cumpriu. Hoje ela cumpriu. Ricardo, fizemos nossos tradicionais aí, dizer oi, tudo bom, como que está? Temos nossos temas aí para a gente conversar hoje. Nós temos dois temas bem interessantes. Não sei se nós vamos conseguir falar dos dois, porque os dois são bem extensos, mas vai depender do como vai seguindo, o que as pessoas vão perguntar, o que não vão perguntar, né? Eu queria começar aqui com a questão da fotografia documental com celular. Pode ser? Pode. Eu acho que, cara, se a pergunta é dá para fazer, eu diria direto que dá. Uhum. Lógico que dá. Eu acho que o celular ele restringe a gente se a gente for para alguma coisa um pouco mais específica, como você fazer futebol em campo, fazer o esporte, algumas modalidades esportivas, ele dificulta um pouco. Até por conta do uso de uma teleobjetiva com qualidade e tudo mais. Mas fotografia documental, sim, claramente sim. Inclusive eu dei uma entrada, acho que quem fez essa pergunta foi o Jean, não é? Eu entrei no feed dele e, se não me engano, ele tem dois perfis no Instagram, um que é só preto e branco, que é muito bacana, muito bonito, gostei bastante, e um outro que ele tem um pouco de fotos de cor ali. E ele tem um trabalho bem de rua, bem documental, eu diria. Então, assim, eu acho que ele já faz um trabalho com celular bem próximo do que ele questionou. E lógico, se você quiser fazer um documentário, por que não usar um celular? Eu acho que o equipamento você que decide. E aí você vai ter o resultado final com aquelas limitações que você teve durante o trabalho, mas tem que ter uma visão no objetivo final. Então, para um trabalho documental, com certeza a gente consegue usar o celular tranquilamente. Eu vou um pouco além, tá? Eu acho que é uma ferramenta muito boa para fazer uma fotografia documental. eu acho que eu vou ser um pouquinho menos pudico aqui, né? Eu acho que é uma ferramenta excelente para fazer uma fotografia documental, né? Tendo em vista que, no meu ponto de vista, né, a fotografia documental ela é uma fotografia jornalista onde tu podes botar um pouco mais a tua visão, o teu olhar, o teu trabalho. Então eu acho que é uma ferramenta fantástica para trabalhar isso, né? Sem dúvida. Lógico, a pessoa... Tanto é que assim, tem os dois lados, né? Quando tu estás com uma câmera um pouco mais... Quando estás um pouco mais equipado, vamos dizer assim, tu se tornas mais visto. Né? Se torna mais presente no local. O celular depende do tipo de fotografia documental, obviamente. Né? Mas eu acho que com o celular tu tens a possibilidade de fazer um trabalho sem ser tão percebido ali. Né? Então, eu acho que isso também é interessante. Eu acho que um exemplo muito claro disso é quando a gente fez
paulista do São Paulo do século XXI, no festival, onde trabalhou o Cristiano Mascaro, o José Bassiti com fotografia e o Jorge Bodansky com o vídeo dele, e que, para mim, o que melhor retratou a Avenida Paulista aos domingos naquela exposição foi o documentário do Jorge. Para quem não conhece o Jorge, ele é um documentarista. E foi a primeira vez que ele fez um trabalho só com celular. E ele falou, se eu tivesse com câmera, eu não teria pego cenas que eu peguei com celular. Porque é exatamente isso que você falou, Neto. Ele passou desapercebido. Ele era mais uma pessoa ali na Avenida Paulista que ninguém conhecia. Então ele saiu fazendo quase que um plano sequência, saiu de um metrô, atravessou a Paulista inteira e terminou o trabalho dele no final da Paulista. E ele foi filmando os rapazes, as meninas se beijando, assim, os jovens, casais se beijando. Ele falou, se eu tivesse com câmera, essa cena nunca teria acontecido. Porque ia inibir aquela cena, entendeu? Aquela situação. É o que você falou. Eu acho que é uma ferramenta extremamente apropriada para fazer um trabalho documental. Né? Então, assim, tem essa questão e a gente tem que pensar, né? Fotografia documental, o que é? Eu tenho que ter um planejamento para fazer uma fotografia documental, né? Como também tem uma pauta para fazer. É que muitas vezes o documental e o fotojornalista eles se misturam um pouco, né? Sim. Só que o fotojornalismo eu acho que tu tem que ser mais... tu tem que passar mais a realidade ali daquele momento. Eu acho que o documental é uma coisa um pouco mais elaborada e que você cria autoral. Uma história. O fotojornalismo é a notícia do momento. Então, ali é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais rápida. E o documental é uma coisa um pouco mais elaborada, que você tem que ter um roteiro. Achei legal que a Fernanda falou aqui, que o fato de ser na moita, e é exatamente isso, e realmente traz o resultado muito mais interessante, porque você é mais um com o celular. E ninguém espera que você esteja fazendo um trabalho autoral, um trabalho profissional com o celular na questão documental, né? Ou seja, artística, o que for, né? Sim, mas eu acho uma excelente ferramenta. E como sempre, né? Vamos voltar para a história de sempre, né? Mas o que importa aí, daí talvez a gente entre depois na segunda conversa e emenda as duas, como sempre, né? Mas o mais importante assim, é saber o que eu vou fazer, né? Saber o que eu quero mostrar, qual é a história que eu quero contar ali, qual é o documento que eu quero passar, né? Até eu estava dando uma olhadinha ali antes, besteira eu falo sempre, mas para não falar um pouquinho menos de besteira, né? Eu fui dar uma pesquisada ali e disse a foto documental ela começou meio como um fotodocumentarismo nos anos 30. Começou, não, ela virou meio, né, algo mais fotográfico. O documental surgiu como um trabalho também. Exatamente, como uma linguagem, como um trabalho, exato. Se descolou das outras... Né, da publicidade nos anos 30, fotografia, né, se descolou aí do jornalismo, né, enfim, né, pena que minha internet está travando. Depois dá para assistir também o que a gente fala aqui no IGTV, se o IGTV colaborar. Às vezes ele não colabora, não deixa subir, né, mas enfim. Que mais? O que tu achas? Olha quem apareceu aqui, o Alan. Fala, Alan, grande abraço para você. Lá do Crato, o cara da Secretaria de Cultura da região, lá do Nordeste, grande fotógrafo, cara da cultura lá do Nordeste. Eu sou louco para conhecer aquela região. O Crato, o Cariri, todo aquele pedaço ali no Nordeste. Um dia eu vou para lá. Quem sabe o Alan programa lá com a Secretaria de Cultura um workshop de mobigrafia, tá? A gente vai lá, Netão. Opa, a gente já vai também já faz uma fotografia documental com o nosso ponto de vista do local. Exatamente, exato, já traz um material, é isso aí. Já traz o material fazendo o nosso ponto de vista, não vai ser o mesmo dele, né? Que isso é uma das coisas... A gente é um turista lá, né? Com visões, tudo vai ser bacana, tudo vai ser diferente. Ele já deve estar acostumado com aquela cena, aquele cenário de lá. Né? Em cima disso... O Jean está falando que ele também vai, então a gente vai fazer já um grupo grande para ir para lá.
Já vai virar um festival. A Letícia disse que ficou 7 anos lá. Pô, desculpa, Letícia. Putz, é muito bacana, hein? Não, né? Se a gente passar uns 10 dias, tá ótimo. 7 dias já tá bom, né? Mas, enfim, sabe que isso é uma das coisas que eu discuto bastante, assim, esse ponto de vista da gente, né? Quando eu dava as aulas, eu digo, quando eu dava, isso faz 50 anos, né? Eu dava aula, mas eu pergunto assim para os meus alunos, quantos de vocês aqui tem foto de uma casa em Chaimel? A casa em Chaimel, aquela típica casa alemã da nossa região, né? Então, não vou dizer alemã da região aqui de Blumenau. Aquela casa de madeira, com tijolinho. Quantos aqui de vocês tem? Só quem tinha foto de casa em Chaimel eram os alunos que vinham de fora. Porque para eles é uma novidade, né? Isso, exatamente. Então, esse olhar estrangeiro dentro da foto documental também eu acho que é bem interessante, né? Também, eu estou tentando um convite ali, tá vendo, né? Então. A gente vai tentando aqui. Exatamente. Ricardo, e como a gente parou de falar um pouco do festival aí, porque ele já aconteceu, mas também teve foto documental no festival, não teve? Sim, sempre. A gente tem a categoria documental, né? E que eu acho que é um olhar completamente diferente da categoria street, da fotografia de rua. São olhares completamente diferentes. Inclusive, os jurados, eles têm isso muito claro. E eu já percebi, não só conversando, mas que eu não converso sobre o julgamento das fotografias ou sobre a característica de cada categoria com esses jurados, mas dá para perceber nitidamente que os caras já entendem, lógico, né? Entendem que uma coisa tem uma linguagem completamente diferente da outra. São categorias completamente diferentes, apesar delas terem uma linguagem meio próxima, né? Que ambas documentam alguma coisa ali. Não é arte, né? Isso vai para um outro lado. Mas a gente tem a categoria documental que realmente a pessoa tem que estar passando ali, talvez uma história, numa fotografia, passar uma história um pouco, uma narrativa um pouco mais completa do que na fotografia de rua, que pode ser mais instantânea. Duas coisas estão aqui. Diógenes Pandini, né, ele é um baita fotógrafo, um jornalista daqui, mas eu acho que ele é bem documental, menos jornalista e mais documental, né, aqui de Santa Catarina. E a outra, para quem não sabe do que... Nós temos pessoas aqui que não sabem do que a gente está falando, né, do festival, do grande festival de mobigrafias que o Ricardo promove todo ano no MIS, né, esse ano no MIS virtual. Então dá uma pesquisadinha lá e sempre tem fotografia documental e esse ano teve uma categoria baseada na pandemia que nós estamos vivendo. Na pandemia. Foi na de ensaio, né? Que aí era um narrativo. Na de ensaio. A categoria ensaio fotográfico. Eu mudei o tema justamente para aproveitar o momento. Eu digo que eu sempre falo besteira aqui, ó, você tá vendo? Mas não deixa de... Nesse ensaio, praticamente todos eles são documentos exatamente. Desse momento que foi que todo mundo está vivendo e naquele momento vivia de uma forma, acho, muito mais intensa, né? E você sabe, que quando a gente fala em ensaio fotográfico, a pessoa leva por uma questão muito autoral, no sentido mais, com uma visão um pouco mais abstrata, artística abstrata, uma coisa assim. E quando a gente fala de um documental, eu acho que vem uma coisa mais de você contar uma história e não ser uma coisa tão abstrata, eu diria. E a grande maioria dos ensaios, eles foram mais para o lado da abstração, da arte e tal, apesar de terem narrativas e tudo mais, mas a gente não teve um trabalho documental como foi, por exemplo, o tema da Avenida Paulista no Festival do Ano Retrasado. Sim. O que ganhou, por exemplo, ele é bem abstrato. Abstrata. Não, você sabe, agora cai entre nós, né? Tem 13 pessoas aqui com a gente, mais eu e você. Teve gente que, lógico, todo ano tem algumas críticas, né? Teve gente que me mandou mensagem e falou, poxa, mas esse ensaio não devia ter ganho. Ele não é o ensaio mais bacana, ele é uma coisa muito abstrata, o cara fotografou objetos. Falei, cara, isso daí é um problema do jurado. Mas é a característica daquele jurado também. É o que, se você for ver o trabalho do Marcelo e o trabalho autoral do Marcelo, tem uma coisa muito ligado à abstração, muita arte.
Não é uma coisa nítida, figurativo, vai mais para o outro lado dos sonhos. Então, assim, é uma característica de quem está julgando também. Se eu tivesse um outro jurado, provavelmente o resultado fosse diferente, fosse outro. Eu seria diferente. Sim, claro. Eu julgando seria diferente. E talvez um dia, como a gente fala, um dia seria um, outro dia seria outro. Eu também. Mas teve um ensaio, de todos que eu vi, teve um que quando eu bati o olho, eu falei, esse ensaio é bacana. E aí eu comecei a separar os outros todos, né? E você vai vendo. E eu sempre achava aquele lá o mais bacana. Que não foi o que ganhou. Que não foi o que ganhou. Eu posso dizer, tudo eu acho que não pode dizer, mas eu vou dizer, o que eu mais gostei daquele do shortlist, digamos assim, é o ensaio do Olho Mágico. Para mim é o ensaio vencedor. Para mim também. Então tá. Eu achei genial. A hora que eu vi aquele, e também dos sapatos também, mas a hora que eu vi aquele, eu disse, putz, cara, pra mim isso ali era a quarentena, cara. Exatamente, ali, né? Exatamente. A minha, tirando a minha janela, é a visão que eu tenho de como sair, é o que eu tenho, onde eu posso, onde eu vou um dia poder sair, né? Se não me engano, eu não lembro se era uma menina ou um rapaz, mas é de Londres aquele trabalho. E assim, tem toda a característica de uma quarentena de lá. E a coisa, realmente, acho que representa fielmente o momento que aquela pessoa estava vivendo de quarentena. Mais até do que o ensaio que foi eleito vencedor. Para mim. Para mim. Sim, né? Sim, é pessoal. É pessoal e de acordo com o repertório de cada um, né? E a Fernanda está falando que realmente... Como é que ela falou aqui? Que realmente... Que tem barreiras, né? Que o trabalho abstrato tem barreiras. Realmente é difícil das pessoas entenderem, eu acho, o trabalho mais abstrato, né? O figurativo é claro. É mais fácil da gente enxergar as coisas. O abstrato, você tem que ter um trabalho, você tem que ter um repertório, acho que você tem que ter um olhar diferenciado e talvez até um outro envolvimento com a fotografia, com a arte, enfim. Mas é isso, afinal. Os jurados escolhem o que tem a ver com o repertório deles, né? Tanto é que depois eu assisti o Marcelo Greco falando lá no dia da apresentação. Eu lembro que ele fez uma pergunta que para mim foi muito definitiva, assim, né? Ricardo, tu vê depois se essa pessoa, se ele era italiano? Ele é. Daí... ele é. Ele é italiano. Então, assim, para mim, isso demonstra o repertório de quem está julgando, como ele está vendo as coisas e como... Né? Só fazer um favor, eu lembro, isso para mim é bem assim, nossa, como falta coisa na minha vida. Né? Tu verifica se ele... falta bagagem, né? Tu verifica se ele é italiano, porque se for italiano tem tudo a ver. Toda a característica. Toda a característica, ele tá muito redondo se o cara for italiano, né? Eu não lembro, essas não são as palavras dele, sabe? Tentando lembrar o que ele falou, né? Deixar bem claro. Não, mas depois, quando a gente acabou a apresentação, o Marcelo veio em off, a gente ficou conversando um tempo depois, e ele falando justamente da categoria ensaio. E realmente chamou muita atenção no Marcelo aquele trabalho desse italiano. E o italiano ficou surpreso, porque depois eu falei com ele. Troquei mensagem com ele e tal, ele ficou super surpreso e feliz de ter ganho. E ele, se você entra no perfil dele, ele tem realmente um trabalho muito abstrato, muito abstrato. Não é nada figurativo. Mas, enfim, foi o vencedor esse ano. E eu acho ele bom, né? Eu acho ele bom, só que, como disse a Fernanda, o abstrato é mais difícil a gente ler, a gente entender, a gente compreender o que ele está querendo passar, né? Mas eu acho também bastante interessante, né? Seguindo, né, gente, essa história, tu achas que o do Olho Mágico ele é um documental? Eu acho que é um trabalho documental que poderia ter alguns temas, alguns títulos diferentes, assim, vários títulos, mas eu acho um trabalho documental, sim. Se você olhar por esse outro lado, ele realmente documenta o dia a dia da pessoa. Aquilo ali daria até um curta-metragem. É verdade. Daria um curta-metragem com uma linguagem própria. É muito bacana aquele trabalho. É verdade.
né? Alguém comentou antes, eu vejo com os olhos dos outros, né? O olho mágico do coisa, eu acho fantástico, o olho mágico da porta do apartamento. Genial, né? Que puta ideia, e tão simples, né? Tão simples. Exatamente. Né? A Amy falou que é difícil tocar todo mundo, mas é mesmo, né? Nunca vai. Exatamente. E aí entra um outro ponto que eu acho muito bacana a gente comentar aqui para todo mundo que está aqui com a gente, né? Quando a gente e os que vão assistir depois? Sim. Quando a gente coloca um trabalho para expor, você vai para uma exposição, seja numa galeria, seja num restaurante, seja num museu, cara, você tem que estar aberto para críticas. Porque é o que a Amy acabou de falar. A gente nunca vai agradar todo mundo. E eu acho que esse não é o intuito também, não é a nossa intenção. Porque a gente tem que agradar a gente mesmo. E aí depois, quem gostar, quem falar bem, é bacana tal. E hoje eu tive uma conversa com o Cláudio, e ele fala muito isso, que a fotografia... Desculpa, qual o Cláudio? Esse mesmo, o Feijó. É que ele vem em seguida. Ele vem em seguida. E ele fala uma coisa... Até um parêntese, porque o nosso próximo tema tem a ver com ele, né? Então, eu fui falar com o Cláudio, eu fui tirar algumas dúvidas, porque eu tenho a minha leitura do que é o descondicionamento do olhar. Mas ele é o autor do tema, entendeu? Ele é o autor do nome e tal, e dos workshops, que são fantásticos, vale a pena fazer. Mas ele fala uma coisa que quem olha a fotografia é quase que um coautor da fotografia, porque vai fazer uma leitura própria. Não, eu acho que não é o coautor, ele é o autor da fotografia, como ele está vendo. Exatamente. Né? A leitura dele, como disse o Eduardo ali antes, né? É o saber ler. O meu saber ler é diferente do saber ler do Ricardo. Exato. Né? Apesar que no momento aqui eu vi a gente está igual. Pelo menos uma coisa tá ali nesse olhar, né? Exatamente. São repertórios diferentes, um mora em São Paulo, teve uma vida diferente da minha, mas tem algumas coisas de leitura mora em que nós São temos, Paulo, né? só toma porrada o tempo inteiro, o outro tá em Santa Catarina, com puto estúdio, vivendo bem pra caramba, tranquilo. Isso aqui todos os meus primos, meus amigos acham, tirando fotos só de mulheres nuas, peladas, de cachorrinhos no colo. Né? Todo mundo acha que você fala que é fotógrafo, a primeira coisa que o cara pensa é isso, né? Eu não sei. Preconceito, né? Não, é um preconceito que veio eu acho que de muitas novelas, que o cara aponta a câmera para qualquer lado, a foto sai linda, perfeita, sempre com pessoas fantásticas ao redor. Né? Quando, na verdade, o que a gente mais faz é trabalhar, é mão na massa e ralar. Não, e cobrança, né? E cobrança. Muita cobrança, né? Por sinal, cada vez mais, quanto menos dinheiro tem, mais cobrança tem, né? Quanto mais as coisas vão indo, mais dinheiro. Enfim, né? Mas eu acho que é isso aí. A Letícia, pode me chamar para trabalhar. Vem pintar fundo infinito, vem, Letícia, vem. Não, passei dessa fase, não me chama para pintar fundo, tá, Neto? O Dudu, que é meu assistente lá, que ele disse, puta, Neto, eu faço tudo, cara, mas eu odeio pintar fundo infinito, cara. Pintar fundo infinito é muito chato. Eu acho que pior do que pintar, na época do Estúdio Abril, a gente tinha que, quando acabava o ano, de festa de fim de ano, a gente raspava os fundos infinitos. Puta, eu tenho que fazer isso no meu. Pior do que pintar. Pintar é fácil, agora ficar raspando para tirar toda a tinta velha. Que tá assim, ó. Exatamente, tem várias tintas ali. Tem várias. Mas beleza, eu acho que a gente fazemos aí. Todo mundo rindo aqui, né? Rir da vida dos outros é fácil. Mas, Ricardo, então assim, a gente falou um pouco aí da questão sempre dá pinceladas para que depois as pessoas vão atrás e vão procurar, como eu também vou atrás de mais coisas sobre isso, né? O Paulo que está aqui está me fazendo estudar o Paulo Leandro está fazendo estudar algumas coisas também, a gente está conversando ali de fotografia, e eu estou indo atrás das coisas que ele me passou, né? De fotógrafo que ele, né? E isso que é o legal, pessoas que eu não tinha contato mandam mensagem e a gente vai indo atrás, vai procurando novas referências, entendendo novos mundos, né? E sobre como fazer o descondicionamento do olhar. Eu tenho uma opinião muito formada. Primeira coisa, vamos escutar aqui, mas segundo, procurar o Cláudio Feijó.
Né? Então, eu acho que, assim, quando o Neto me passou esse tema, lógico, e não tem como não pensar no Cláudio. Quando a gente ouve isso, não tem como não pensar no Porque Cláudio. o nome é dele, né? O nome é dele, o workshop, ele começou. Cara, eu fiz o workshop do Cláudio, na verdade, meados da década de 90, acho que 95, 6, 7, por aí, sei lá. Eu não lembro, eu trouxe o Cláudio Feijó em 2000 nós estamos em 2013, 2014, eu trouxe ele lá para o estúdio também para dar um workshop lá no Então, estúdio. e lá em 96, 97, eu acho que ele usava o meu estúdio para fazer o workshop dele de descondicionamento do olhar. E eu fiz, acabei fazendo também. E detalhe, né? Aprendi com o Cláudio a fazer transfer, porque ele era o embaixador da Polaroid no Brasil. Do Polaroid, sim. E ele sabia tudo, então a gente fazia também transfer, e a gente misturava o descondicionamento com transfer. Agora, o que eu acho que... Eu conversei com o Cláudio hoje até para tirar... Porque assim, a gente às vezes vai tirar algumas dúvidas, vai fazer umas buscas, estuda uma coisinha aqui, outra aqui, mas assim, ele é o cara. E eu bati um papo com ele. E o Cláudio, primeiro, o descondicionamento do olhar... O Cláudio, ele fala que ele não é fotógrafo. Ele mesmo fala, acho que tem uns vídeos aí dele, não sei se é no YouTube, alguma coisa, onde ele fala, olha, eu não sou fotógrafo, eu tive uma escola de fotografia, mas eu devo ter feito 50 chapas de fotografia. Os outros fazem fotografia. Ele é um psicólogo, né? Ele tem um trabalho de terapia, o consultório dele, e ele disse que ele tinha feito teatro quando um pouco mais jovem, e tinha aquela coisa do laboratório de teatro e tal, e ele tentou trazer esse laboratório, esse formato de trabalho para a fotografia, fazendo experimentos do descondicionamento do olhar. Que aí entra a questão de você quebrar padrões. É o conceito básico, talvez, dessa coisa do descondicionamento do olhar. É você quebrar padrões, sair das regras e experimentar. Ele mesmo diz que dentro disso, que não tem nem certo nem errado, nem bonito nem feio. Tudo é válido. Desde que você consiga, com isso, se desenvolver e encontrar o teu caminho fotográfico, o teu olhar, o teu trabalho. Eu acho que é bem para isso que serve um trabalho de descondicionamento do olhar. Ele falou, tem uma fala dele que ele disse que uma vez ele fez uma... Olha, imagina, né? O Cláudio, eu adoro o Cláudio, adoro. Além dele ser gênio, ele é um cara super bacana. Vale a pena uma conversa com o Cláudio, porque ele é sempre enriquecedor. Ele disse que uma vez ele pegou todas as fotos que estavam na parede da casa dele, eu não sei quantas são, mas devem ser várias. Ele colocou tudo de ponta cabeça. Tudo de ponta cabeça. E ficou dias ali. Porque ele falou, aquele negócio me causava uma estranheza, porque era tudo muito estranho. Você imagina, todos os dias você vê as fotografias todas de ponta cabeça. Até que o teu cérebro começa a acostumar com aquilo. Ele falou, aí você volta pro normal, fica tudo bonito. Mas assim, são esses tipos de experiência que fazem sentido para você melhorar teu trabalho, para você melhorar o teu olhar. Então, assim, que eu falo, essas pessoas fora da caixinha, a gente tem muito que aprender com eles, né? Que a gente realmente tem que ousar, a gente tem que experimentar. Deu vontade, e o Cláudio fala uma coisa, não é a gente que faz a fotografia. A fotografia, a cena é que pede para ser fotografada. Mas aí eu entro com um ponto que é uma coisa que eu falo nos workshops. A gente tem que estar pronto e eu ia dizer isso. E tem que enxergar a cena. Exatamente. Eu acho que essa... Mas ele diz esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? E a cena está lá. A cena está lá para assim, todo mundo. Às vezes eu vou ler um livro, eu comentei esses dias, vou ler um livro, parece que uma frase que eu já li 10 vezes no livro, ela não fez sentido nenhum, de repente ela pula nos olhos, né? Então a gente tem que estar pronto para interpretar aquilo naquele momento. Né? E tu sabe, voltando para a nossa fotografia aqui, para o celular, né, que é o nosso mote, teoricamente. Nossa ferramenta principal, né? Nossa ferramenta principal, né? Sabe que eu acho que estar com o celular na mão, ele nos deixa, às vezes, mais pronto para ver coisas que a gente passaria despercebido. Eu tô com o celular na mão, ou saber que eu tenho, eu posso registrar algum momento agora,
eu tenho uma ferramenta, eu já começo a olhar com um olhar mais descondicionado, um olhar mais procurando algum canto, alguma coisa específica para o que pode sair uma boa foto aqui. Né? Então, acho que isso é importante. Se eu não estou, a gente, eu tenho que passar, tem que seguir reto. Né? Agora, não sei, isso foi para mim, isso aconteceu comigo. Assim, no momento que eu tenho essa ferramenta, eu já vou procurando alguma coisa aqui. O que pode ter de interessante aqui? Né? Não sei se algum dia eu consegui captar alguma coisa de interessante dos lugares que eu passei, né? Mas pelo menos eu olhei e apertei o botão. Não, com certeza fez, com certeza captou, sim. Agora, você sabe que o Cláudio entra numa outra questão, nessa coisa do descondicionamento, né? E que é um exercício e tal. É um grande laboratório, justamente para você sair dos padrões. E ter essa libertação de tudo ser válido dentro do trabalho, dentro do exercício. E é um exercício diário. Eu digo que quanto mais você se atenta para cenas, para esses cenários, para essas situações, mais fácil vai ser de você enxergar. E aí você fotografa. Lógico que se você tiver com o equipamento na mão, qualquer que seja ele. Né? Eu vejo o Tom... Não, eu vejo o Tom lá de Santos. De Santos. Puta, eu morro de inveja das fotos dele, cara. Porque, assim, para mim, assim, quem não conhece o perfil, Tom Leal, né? Mas as fotos dele parecem, parece que ele sempre está num cenário pronto para fotografar. Né? O Eduardo está falando uma coisa que eu acho que é muito isso mesmo, que o street photography, né, a fotografia de rua, tem tudo a ver com isso. E eu acho que é aí, na fotografia de rua, que é esse exercício de você encontrar o inusitado no comum. Porque o comum tá lá, né? Todo mundo vê. Aquilo tá, a rua tá ali para todo mundo. Agora, o bacana é você conseguir enxergar a cena, porque ela se apresenta para você. Aí você tem que estar pronto para fotografar. Mas tá lá, né? Seja até voltando na coisa dos clichês, né? Sem falar se é bonito ou é feio, mas até um pôr do sol. Quando você sente aquela cena e fala, puta, eu vou fotografar, aí que realmente a cena está mostrando para você que, Neto, você sumiu, né? Eu fui tentar, que apareceram uns textos aqui, daí eu virei pro outro lado da minha casa, cara. Ainda bem que está comportado do outro lado da sua casa, né? Ainda bem tem umas florzinhas aí. Mas eu acho que essas cenas, quando a gente tem esse hábito de ficar tentando enxergar, a gente quer fotografar, essas cenas chamam a atenção da gente, a gente percebe mais fácil. E a rua é a mesma coisa. Mas tem muita gente que passa no mesmo lugar que a gente e não enxerga, né? Não enxerga. Eu acho que esse é o principal ponto. E eu acho que o exercício do descondicionamento do olhar faz a gente enxergar o inusitado naquela coisa comum do dia a dia, né? O Jean aqui, ele também fez um comentário, é bem difícil sair atrás de uma foto, ela vem até mim. Ela vem até ti, talvez porque tu estás preparado e estás procurando por ela. Exatamente. Meu ponto de vista aqui. Né? Mas eu acho que quando tu partes para o primeiro tema lá da nossa conversa, num documental, a gente procura ela não só vem para ti, a gente também está procurando um pouco dela, porque tem uma linguagem que tu tens que seguir e por aí vai indo. Né? Letícia, né? O pôr do sol e a lua, eu me recuso a ter o olhar. São os clichês, né? Mas olha, tem umas luas diferentes, vou dizer que tem umas luas diferentes. Né? Eu vou falar que eu também não sou muito fã de pôr do sol e tal, mas eu fiz umas séries aí há pouco tempo que eu passei por preto e branco que para mim ficou bacana. O colorido tá lá, mas eu postei os preto e brancos que eu gostei mais até. Mas na verdade eu já fui com a ideia de fazer preto e branco. Mas sabe que aqui tem uma coisa que é bem interessante, Ricardo, que teve uma pessoa que veio pelo perfil da No Mirror, né? Ela veio perguntar, ela postou uma foto que ela tinha feito, né? E botou na No Mirror, né? Botou hashtag, e era uma foto de pôr do sol, é engraçado, ele não tinha visto a nossa conversa, mas dentro da... Ele não foi... Ele foi dentro de ter um conhecimento mesmo. Por que te leva a escolher uma foto como essa e não uma foto como esta? Né, que era de um pôr do sol.
né? É, é. Daí eu disse, é tudo uma questão de perfil editorial, de linha editorial, de todas as questões. Mas dá uma conversa, a gente conversou sobre isso, daí eu mandei os links para ele. Ele disse, pô, bacana ter visto, agora eu entendi um pouco mais. Então, é a educação que a gente fala durante o tempo, né? O Eduardo comenta uma coisa que é interessante também, que a fotografia aproximou, a mobigrafia aproximou a fotografia de forma geral a todos, né? Muita gente caçando inusitado em qualquer momento, diferente. Então, eu acho que a questão do celular possibilitou muita gente a mostrar ou a trabalhar essa sensibilidade, esse olhar, que é o que eu digo. O fotógrafo, ou ele é fotógrafo ou ele não é fotógrafo. Tem gente que vai ficar fazendo esse exercício de tentar enxergar alguma coisa, o inusitado, e nunca vai conseguir. Agora, tem muita gente que enxerga isso sem fazer muito exercício. Então, eu acho que o fotógrafo ele tem isso como essência. E a questão do equipamento limitava muito as pessoas poderem exercitar isso, né? E poderem compartilhar os olhares, né? A mobigrafia, o celular, possibilitou que todo mundo que tem essa intenção, tem essa característica, tem essa sensibilidade, consiga mostrar o seu trabalho, né? Porque antigamente era só quem podia ter uma câmera, e não era todo mundo que podia ter uma câmera e sair na rua para fotografar, né? Mas é bem legal o que ele colocou. Sempre tinha... O Kiko sempre entra no final das nossas lives. É o cara ocupado, então ele pega, entendeu? Mas ele entra. Não, só pra gente falar que viu ele aqui, entendeu? Porque daqui a pouco ele sumiu. O cara ocupado é assim. Concordo, Fernanda. Ela coloca aqui, né? Acho que só o fato de sair com a ideia de fotografar em PB já é uma forma de descondicionamento, né? Lógico. Concordo. Sempre que a gente sai procurando uma coisa que está fora do nosso cotidiano, do nosso olhar básico, ele já é um descondicionamento, né? A partir do momento, eu saio procurando ângulos diferentes daqueles que estão na minha linha do olhar, eu já estou descondicionando de alguma forma meu olhar, né? Eu sempre digo, cara, sobe, desce para ver se a foto não é diferente, né? A gente está falando sobre foto da Paulista, filme da Paulista. Dentro de uma das No Mirrors da vida, eu fiz um ensaio que eu brinquei com a Paulista, com as flores eu tinha ido lá no parque, que não sei como é o nome do parque agora, do Carmo, talvez, passando o Itaquerão lá, que tinha do flores de pessegueiro, tinha uma coisa japonesa. Tipo assim. Pode ser. Então eu fiz uma brincadeira ali da Paulista. Eu fui a Paulista inteira andando com o celular na mão e muitas vezes, e com o cabo disparador do fone na outra, e muitas vezes colocando de baixo mesmo, assim. São olhares diferentes. Cerejeiras, exatamente. Das cerejeiras, Parque do Carmo. Parque do Carmo, até que acertei o nome. O Kiko é quase periferia, então ele conhece bem. Então, é fantástico. Aquelas cerejeiras lá do Parque do Carmo, fantásticas, né? E ela tinha Bom, foi uma brincadeira que eu fiz com os prédios da Paulista e a quantidade de gente da Paulista. Só tirar uma dúvida, quem falou de descondicionamento foi a Fernanda? Foi a Fernanda. Então, Fernanda, se você quiser perguntar mais alguma coisa de descondicionamento, essa é a hora, hein? Porque depois tem que falar com o Cláudio. Eu já fiz o meu estudo de hoje, já fiz a pesquisa com ele hoje. Mas eu acho que, assim, de um modo geral, acho que é isso. Eu acho que a questão do descondicionamento é você sair, você fazer uma busca de um outro olhar. Sair do comum, sair do tradicional. E aí entra uma coisa que o Cláudio fala e que eu concordo. Não tem nem certo, nem errado, nem feio, nem bonito. Mas é um exercício de você você ter olhares diferentes para aquela coisa que é comum. Mesmo dentro da sua casa, entendeu? Fazer fotografias, você buscar coisas diferentes dentro da sua casa, que é um dia a dia que você está muito acostumado e aparentemente não tem nada de diferente, nada de bacana, você pode se surpreender quando você fizer esse exercício, né? O Diógenes, ele é fotojornalista e ele também está comentando, né? Eu tô o tempo inteiro... o bom de fazer live é que às vezes o vizinho resolve fazer uma reforma, né? Hoje não passou cachorro latindo, mas tem o vizinho fazendo reforma, né? Então tá tudo certo. Né? Ele comentou, imaginar... ele é bem fotojornalista, né? Ele trabalha para um grande veículo daqui, né?
Então, imaginar fotografar sem olhar pelo visor da câmera, pelo celular, é diferente, é outro olhar. E ele tem um trabalho bem bacana, tá? Ele tem um trabalho bem bacana. O Tony está falando de esquecer a regra dos terços. Eu diria esquecer todas. Esquecer qualquer regra. E outra coisa, não se preocupar nada com qualidade técnica de sensor, se vai ter ruído, se não vai ter ruído, movimento. Eu acho que é aí que está o exercício. Tudo é válido. Segundo o que o Cláudio sempre fala, e eu concordo quando você está no exercício, você tem que explorar, você tem que avançar além do que você sabe. É aí que você começa a entender algumas coisas que você não conseguia nem enxergar. O exercício serve para isso. Você tem que ir além do teu limite atual. Aí você vai aumentando esses limites. É que tem tanta mensagem aqui hoje. Hoje tá cheio, bacana, gostei, viu? Que tá até, eu tô até imóvel aqui, tentando ler aqui. Você sabe outra coisa que o Cláudio comentou comigo e que eu tava vendo? Isso, desculpa, eu vou te contar. Pode falar. Olha só o privilégio, né? Eu vou ligar pro... nada como ser o Ricardo. Eu vou ligar pro Cláudio hoje, cara, para tirar umas dúvidas sobre o papo, né, do que nós vamos ter hoje à noite. Desculpa, eu não podia perder essa, tá, Ricardo? Não, mas... É que assim, tem pessoas que eu tenho uma certa facilidade de conversar e tal. O Cláudio é um deles. Mas é ótimo, eu só não podia perder essa. Eu sou muito fã dele, assim. E assim, tem várias histórias com o Cláudio, várias, até algumas recentes. Então, assim, tem muita história, eu morro de rir com ele, a gente se diverte, cara. E ele falando, só um parênteses, é que a gente está falando agora de vamos condicionamento, Cláudio Feijó. Ele, quando ele foi no meu programa, a gente estava conversando, ele falou, eu cheguei um pouco antes aqui na rádio. Em vez de eu ir para a rádio direto, eu fui na padaria. Ele falou, Ricardo, as pessoas já me reconhecem na rua, só porque eu tô com o programa lá, fazendo o programa da televisão. Ele falou, que absurdo! Então, ele é uma pessoa assim incrível, cara, adoro ele. Mas é bem legal mesmo. Né? Tem o Ale Foto Fernandes, que também falando sobre o pelourinho. As pessoas têm uma imaginação de um pelourinho colorido. Então, a gente buscar, tentar entender, tudo faz parte, quando a gente está tentando fugir um pouco. Não estou dizendo que precisa ser feito isso, a gente nunca diz, né? Mas é uma nova... Então, o Tony está falando de novo que da coisa das imagens com ruído e tudo granulado. Sim. Então, eu acho que tudo isso são técnicas, né? Agora, o ruído não, mas o granulado, um preto e branco, cores bem contrastadas, saturadas e tal. Agora, quando eu falo de você extrapolar, realmente não se preocupar com qualidade e sair da caixinha mesmo, sair do tradicional que você está acostumado a fazer, explorar novas formas de fotografar, novos olhares, novas técnicas de trabalho, enfim. Isso a gente fazia muito com o laboratório. Putz, com essas fotos aqui eu vou revelar puxando 8 pontos. O que vai dar? Não sei, vou fazer. Com esse filme, com essa emulsão, temperatura tal. Cara, era resultado que você nunca podia imaginar. Nunca tinha feito. Eu acho que é meio isso, esse exercício de você chegar num resultado um pouco diferente. Você sabe que o trabalho das travestis que eu tenho, que foi, eu expus em 2002, se não me engano, eu queria um resultado magenta. E na época eu estava fotografando com filme. Neto, eu fiquei quase 3 meses fazendo teste com filme, com negativos, vários tipos de negativo, e revelando em E6 esses negativos para ver o resultado de cada um deles. Até a hora que eu encontrei um filme que com uma determinada temperatura e tempo de revelação, ele conseguia o magenta que eu queria. E aí eu tinha que revelar todo final de semana, naquele laboratório, com aquela temperatura, com aquela química, naquele tempo. Então, assim, é um processo. É um processo. A gente não faz isso de um dia para o outro sem você ter testado antes, sem você experimentar, né? E acho que essas experiências é que fazem o resultado ficar bacana. Sim, sem dúvida. Aí é onde está o aprendizado. Só uma coisa. Ó, o Cello, chegou já quase no final também. Tá ele e o Kiko. Fala, Tchelão.
Mas acho que aí é que está o crescimento, né, Ricardo? Oi, Thiago, tudo bom? Mas eu acho que aí é que está o crescimento, né? O crescimento ele está nessa busca, quando está procurando um resultado específico e fazendo os testes, descobrindo o que o conhecimento, o aprendizado, e descobrindo o que cada um deles vai trazer para ti. Né? A Letícia, que prometia vir e hoje veio, né? Há uns 40 anos atrás, eu fiz umas fotos da irmã dela, ela vai lembrar, acho que na sala do apartamento dela, se eu não me engano, e a gente fez uma brincadeira do cross process. E eu queria um puxado mais verde para aquelas fotos, para o cross, né? Também testei alguns filmes antes de ir lá fazer essas fotos, mas era o teste do teste, né? A maluca da irmã dela aceitou no teste. Ainda bem que a gente pega umas pessoas assim que topam, né? Exatamente. E Diógenes e Letícia, assim, os meus filhos e o cachorro eu consegui trancar, mas a furadeira do vizinho eu não consegui pedir. Não conseguiu trancar a furadeira? Não consegui. Eu não consegui. Né? Ricardo, a gente sempre pensa nos 40 minutos, estamos aí quase nos 50 já. Caramba. Né? Mas, putz, hoje não tinha como ter cortado aí nos 40, eu acho que a quantidade de perguntas que estão vindo aqui, e perguntas não, comentários que estão participando aqui com a gente hoje, né? E se alguém ainda quiser... Vamos falar uma coisa aqui, ó. Somos poucos, tá? Se o MIS voltar as atividades presenciais, se o MIS abrir no segundo semestre, vamos tentar organizar, Neto, e aí assim, vai partir desta live um fórum ali, um bate-papo, um encontro com essa turma que é assídua aqui. A gente pode pensar nisso lá no MIS, a gente pensa em alguns temas, a gente constrói um fórum ali de fotografia, de mobigrafia, junto. Seria fantástico. Eu vou dar um jeito de ir. Eu não vou dizer que teve uma pessoa que está aqui nos assistindo que esses dias nós temos que marcar presencial essa turma que assiste sempre aqui. Não, eu sei que marcar lá na terra do Neto é mais agradável que São Paulo, né? Mas tudo bem, a gente pode fazer em São Paulo também. Cada um fugindo do seu, né? Cada um fugindo do seu normal, né? Não, a gente, mas olha, vou falar uma coisa, eu tô falando sério. Eu acho que dá pra gente pensar, Netão, eu ainda vou conversar mais com o pessoal do MIS, se eles reabrirem, talvez agosto, eu vou ver se a gente encaixa uma data lá, e a gente junto aqui nessa turma, a gente programa um fórum. E aí cada um convida outras pessoas, sugere outros nomes, assuntos que sejam de interesse de todo mundo aqui, para a gente estar levando para o MIS e debater presencial isso. E daí não são duas pessoas, né? Não, exatamente. Aí fica um auditório conversando, 18, né? Falando presencialmente. E depois a gente faz um happy hour, né? Que ninguém é de ferro. Opa, sou super parceiro e é muito legal conhecer pessoas, será muito legal conhecer pessoas que a gente só vejo por aqui, né? É isso mesmo. Né, a gente pode tentar sem aglomeração, a 2 metros de máscara também. Pode, fácil. E lógico, isso só vai acontecer, e tomara que aconteça, no momento que se entender que é possível. No momento que se entender que é possível. Né? Então, Ricardo, mais uma vez aqui, uma live pelo Zoom. Quem sabe um dia a gente faz também. Eu vou falar uma coisa. Eu estava fazendo bastante coisa pelo Zoom até pouco tempo e o Zoom tem dado muito problema nessas últimas semanas que eu tenho participado, viu? Em algumas aulas e tudo, ele tem dado muito problema. Eu vou ver se é momentâneo isso ou se realmente esses problemas vieram porque muita gente está usando. Mas ter uma sala para a gente trocar ideia pode ser bacana, né, Tô? Foi uma sugestão legal. A gente pode marcar uma hora aí. Faça o seguinte, marquem e nos convidem. Exatamente, vamos fazer. Né? Marquem e nos convidem, que eu quase sempre tô dentro. Tem o Google Meet, tem vários, o Teams, tem vários aí pra gente conversar. Né? Mas é isso, Ricardo. Mais uma vez aí, super obrigado por esses papos. Né? Obrigado por ter ido conversar com o Cláudio antes de vir aqui. A gente ter coisas recentes dele, né? E vou ficar esperando 2 coisas aqui.
Eu até imagino uma pessoa que vai já marcar um desses encontros, que está aqui assistindo. Mas vamos esperar duas coisas, que de repente alguém marque junto com a gente estabelece uma data Tá. e ir para o Miss presencial, pô, é sempre Não, uma vamos fazer. honra, né? É sempre uma honra e um privilégio estar lá no Miss, né? Eu sempre digo, a primeira vez que eu fui lá, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E toda vez que eu pisar lá, eu vou pensar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Imagina, tem muito para contribuir. Né? Mas é isso. Finalizando, Ricardo, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. E se tu vês a quantidade de pessoas que assistem depois e vêm conversar, né? Alguns eu tenho, né? Legal. Vem bater papo mesmo. Só um recadinho. Dia 1º agora, quarta-feira. Esqueci. Isso estava anotado aqui, esqueci. Eu tenho uma live, só para eu lembrar, porque eu também estava esquecendo. Tem uma live a convite da Unibis Cultural, eu e Ricardo Bisserra. Bisserra tem um festival também lá na Unibis. A gente vai estar falando um pouco dessa coisa dos festivais, da fotografia analógica até a fotografia de celular, enfim. Tem a mediação da Camila Andrade, que é jornalista, assessora de imprensa e tudo. E no dia 2, a do Unibis é às 16 horas. Dia 2, que é no dia seguinte, às 18 horas, na GG Brasil, na GGILE. O Pedro Queiroz me colocou lá também para fazer uma live com eles. Então a gente vai estar, eu vou estar aí nesses dias conversando sobre isso. Quem tiver disponível, afim, aparece lá para a gente conversar. É isso. Mais uma vez eu te agradeço, Netão, pelo espaço, pela parceria aqui. E vamos seguindo. Sexta que vem a gente está de volta. Sexta que vem a gente está aqui. Brigadão a todos aí. E uma boa semana para todo mundo. Dia 1º e dia 2 assistir o Ricardo nas outras lives dele aí. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.